Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um vídeo. Esse é o canal Stake Cheia e hoje vou trazer as minhas análises para os jogos dessa quarta-feira, onde a gente tem aí a final da UEFA Europa League e também decisões aí para Copa do Brasil. Temos aí grandes confrontos aí valendo vaga nas oitavas de final na Copa do Brasil. Eu vou trazer aqui as minhas análises para esses jogos e também compartilhar com vocês aí as principais oportunidades que a gente pode ter para trading esportivo nessas partidas, beleza? Então, fica comigo que a gente vai conversar sobre esses jogos hoje aqui. Lembrando, primeiro jogo do dia, Tottenham e Manchester United, a final da UEFA Europa League. Eu pretendo fazer uma live para acompanhar esse jogo, então se você quiser fazer trading esportivo junto comigo ao vivo nessa partida aqui, cola comigo aí às 16 horas que eu vou estar aqui no canal fazendo uma live para acompanhar esse jogo aqui junto com vocês, maravilha? Aqui, para começar a fazer a nossa análise pré-jogo, a gente tem que levar em consideração alguns fatores importantes aqui, tá? O primeiro deles é o seguinte: estamos falando de um confronto inglês, né? Um confronto onde as duas equipes disputam aí diversas vezes pelo campeonato nacional aí do seu país e também por copas, enfim, se enfrentam ao longo da temporada várias vezes, então existe um conhecimento muito grande entre essas equipes e, é claro, os treinadores estudam muito os seus adversários, principalmente quando a gente chega nesse nível aqui, onde estamos falando de uma final de uma competição continental, ou seja, para as duas equipes aqui é muito importante esse título, levando em consideração que nem o Tottenham e nem o Manchester United conseguiram chegar aí a um título expressivo nessa temporada. Então, a Europa League pode ser sim uma grande conquista aí para qualquer um desses dois times aqui, que garantiria uma vaga também na Champions League, né? Vencer a Europa League coloca a equipe vencedora na Champions League do próximo ano. Então, além de um bom dinheiro aí que entra no caixa do time vencedor, também tem a possibilidade de disputar a Champions League na próxima temporada, né? Estamos falando aqui do Tottenham, que está na 17ª colocação da Premier League, né? E o Manchester United está na 16ª, então duas equipes aqui que estão figurando lá na ponta de baixo da tabela, sem risco de rebaixamento, né? As equipes rebaixadas nessa temporada da Premier League já estão definidas. Tottenham e Manchester United escaparam, mas são as duas primeiras equipes fora dessa situação. Então, campanhas muito ruins aí no campeonato nacional, né? Então a gente vai ter duas equipes que de fato aqui excluem essa má campanha na Premier League e focam nessa decisão aqui, os dois times com o máximo de força disponível que tem para esse confronto. Por que eu falo o máximo de força disponível? Porque tanto o Manchester United quanto o Tottenham têm desfalques importantes. Do lado do Manchester United, o De Ligt está fora e o Lisandro Martinez também. Esses dois jogadores eles poderiam tranquilamente serem titulares nessa equipe do Manchester United caso estivessem fisicamente saudáveis, né? Do lado do Tottenham a gente tem uma lista muito maior de desfalques, né? O que faz com que a equipe do Tottenham seja aí uma equipe mais fragilizada em razão dos desfalques, né? A gente tem aqui o Timo Werner, a gente tem o Maddison, a gente tem o Kulusevski, jogadores que com certeza, se tivessem bem fisicamente, poderiam ser titulares nesse time do Tottenham e fazer com que o time melhorasse muito de qualidade técnica se estivessem bem, né? Então, na realidade, os desfalques do Tottenham são muito mais importantes, né? São muito mais pesados do que os desfalques do Manchester United. Uma preocupação aí para o treinador do Tottenham na montagem do time que vai enfrentar o Manchester United nessa final. Fora isso, a gente tem duas equipes com esquemas táticos bem diferentes aqui, né? O Tottenham joga num 4-3-3 que com a bola vai ser bastante ofensivo, né? Tendo a oportunidade de poder atacar o adversário, o time do Tottenham vai ter um volume ofensivo interessante. E o Manchester United joga num 3-4-2-1,
né, que pode se transformar num 3-5-2, eventualmente aqui para se defender com uma linha de 5 na frente da defesa, né? Mas a gente tem a possibilidade aqui de ter um time atacando também com muitos jogadores. Então, como que a gente vai fazer a leitura para poder construir cenários para esse tipo de jogo aqui, né? Primeiro que é um jogo único, é uma decisão em campo neutro. A gente tem aí as duas equipes que fizeram campanhas relativamente parecidas, mas a campanha do Manchester United para chegar nessa final, para mim, ela foi mais difícil, né? Mais desgastante. Se a gente pegar aqui nessa competição, o Tottenham passou pelo Frankfurt e depois passou pelo Bodo Glimt, passou pelo Frankfurt nas quartas de final, pelo Bodo Glimt na semifinal, até chegar na final contra o Manchester United. E do lado do Manchester United a gente teve um time aqui que passou, vamos pegar aqui apenas a competição que nos interessa, fechar o anúncio aqui, a gente tem o Manchester United que venceu o Lyon nas quartas de final e venceu o Atlético de Bilbao na semifinal. Levando em consideração aqui que o Lyon foi um empate no jogo de ida e depois venceu aqui, se não me engano, foi na prorrogação, né, que o Manchester United venceu o Lyon aqui com gol na prorrogação e venceu o Atlético de Bilbao também, construindo uma vitória de 3-0 no primeiro jogo, onde teve uma expulsão para o Bilbao aqui, e depois na volta venceu por 4-1 aí numa circunstância do Atlético de Bilbao tentar partir para cima do Manchester United, jogando fora de casa para tentar recuperar um placar, e acabou tomando uma goleada de novo aqui no jogo de volta, né? Já o Tottenham empatou a primeira contra o Frankfurt e venceu por 1-0 a segunda, né? Então passou por um limite mínimo aqui de um gol de vantagem. Contra o Bodo Glimt venceu a primeira dentro de casa por 3-1 e venceu a segunda fora de casa por 2-0, então conseguiu a classificação aqui também de certa forma mais tranquila aqui contra o Bodo Glimt nas semifinais. Essa foi a trajetória das duas equipes para chegar aí nessa final, que vai ser disputada justamente em Bilbao, né? Então a gente tem aí um jogo único num campo neutro, o que faz com que o comportamento das duas equipes seja um comportamento desde o começo do jogo mais agressivo, tanto que a gente vai notar aqui que a linha de gols no over 2,5 está pagando 2, então tá numa precificação interessante aqui para a gente poder trabalhar mercado de over goals nesse jogo aqui, levando em consideração o confronto direto entre as duas equipes. A gente vai ver aqui um histórico interessante de over goals, né? 4-3 aqui pela Copa da Inglaterra, 1-0 pela Premier League no último jogo, 4-3 para o Tottenham na Copa da Inglaterra, depois tivemos um 3-0 para o Tottenham, 2-2, 2-0 para o Tottenham, 2-2 de novo, 2-0 para o Manchester United, 3-2 para o Manchester United, 3-0 para o Manchester United, 3-1 para o Manchester United, então 6-1 para o Tottenham aqui, ou seja, um histórico over no confronto em geral aqui entre essas duas equipes, né? A gente pode esperar aqui um confronto over para esse jogo, desde que tenhamos a possibilidade do placar sendo aberto até os 15 minutos aí, pode desenhar para a gente um cenário bem over aqui, bem interessante para a gente trabalhar mercado de gols, tá? A princípio, o favoritismo do Manchester United aqui com odd de 2,25 pode não necessariamente se confirmar dentro de campo, né? A gente tem visto aí as duas equipes oscilando bastante, então eu não recomendaria a gente trabalhar aqui mercado de match odds nesse jogo, levando apenas em consideração algum momento de superioridade de alguma dessas equipes, porque tanto no contra-ataque, quanto na bola parada, quanto nos chutes de longa e média distância, a gente tem duas equipes muito fortes aqui que podem trazer perigo, e não vai ser interessante você ficar posicionado contra esse tipo de situação dentro de um jogo onde existe uma paridade muito grande entre as equipes, tá? Então, vamos trabalhar junto no live esse jogo aqui e explorar as possibilidades que o jogo nos oferecer para a gente tentar extrair valor aqui de situações
dentro da partida que nos tragam possibilidades aqui para trabalhar match odds ou para trabalhar as linhas de gols disponíveis aqui nesse confronto, ok? Depois vamos para a Copa do Brasil, onde a gente tem aqui confrontos também bem interessantes para analisar. Lembrando sempre que eu estou com a parceria da Superbet. Se você não tem uma conta na Superbet, eu recomendo muito que você crie uma conta, porque a Superbet tem odds muito interessantes aqui, tem super odds para a grande maioria dos jogos da Copa do Brasil aqui disponíveis. Tem uma navegabilidade muito bacana e tem uma variedade de mercados muito interessantes. Se você quer trabalhar Punter pré-live, a Superbet é uma das melhores plataformas hoje no mercado brasileiro disponíveis aí para os apostadores, beleza? É só escanear o QR Code que está na tela ou clicar no link na descrição do vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever no canal para dar aquela força, deixar o like aqui no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e clica no sininho para receber notificações aí quando eu entro live ou quando eu posto algum outro vídeo, você vai receber uma notificação aí. Maravilha? Vamos falar então de Fortaleza e Retrô. O jogo de ida foi 1-1 na casa do Retrô, lá no Recife, e agora a gente tem um jogo de volta em Fortaleza. O time do Fortaleza naturalmente bastante favorito aqui, com odd abaixo de 1,30. A gente tem o time do Fortaleza basicamente titular aqui para esse confronto. O time do Retrô com vários desfalques aqui também. A gente tem que levar em conta isso aqui para poder organizar a nossa montagem de cenário pré-live para esse jogo aqui, mas o fator casa do Fortaleza pode pesar bastante, tá? A equipe vem disputando jogos muito interessantes aqui. A Copa do Brasil também é um atrativo aí para a torcida do Fortaleza. O jogo não é no melhor horário possível, às 19 horas. A gente sabe que é mais complicado para a torcida conseguir chegar no estádio a tempo e tal. Então, existe essa complicação aí para a gente ter um público um pouco maior no estádio do Fortaleza para esse jogo aqui. Mas a gente sabe que a torcida do Fortaleza é uma torcida que comparece, principalmente nesses jogos de mata-mata mais importantes aqui. Então, a gente deve ter um fator casa do Fortaleza muito importante para essa partida, né? Uma vitória simples classifica o Fortaleza, então a gente deve ter o time da casa indo para cima, tendo mais volume de jogo. Podemos ter aqui o cenário para back ao Fortaleza, levando sempre em consideração que os times visitantes da Copa do Brasil, quando jogam para tentar construir um resultado aqui, vão ter uma postura naturalmente mais defensiva, não vão tentar sair para o jogo se expondo muito, né, com muitos jogadores. Então a tendência é que a gente tenha aqui o time do Retrô mais organizado para contra-ataques. Então é muito interessante a gente prestar atenção nisso. Se o time estiver conseguindo encaixar contra-ataques, tiver espaço para executar esse tipo de jogada, não é aconselhável você ficar em back ao Fortaleza, porque a correção de preço aqui ela vai pegar forte aqui se o time do Retrô estiver conseguindo executar contra-ataques, tá? Então, a base da leitura de jogo para esse tipo de situação é justamente o time visitante não estar conseguindo executar a sua jogada de contra-ataque aqui, explorando as costas da zaga do time do Fortaleza, tá? Se o Fortaleza tiver essa situação sob controle, um back Fortaleza pode ser a melhor situação para esse confronto. Depois a gente tem aqui o Aparecidense recebendo o Fluminense. O jogo de ida foi 1-0 para o Fluminense no Maracanã, então a gente tem agora a volta aqui no campo do Aparecidense. Naturalmente o Fluminense aqui com alguns desfalques importantes. O principal deles, obviamente, é o Germancano. Esse jogador faz bastante falta aqui porque o seu substituto aqui, o Everaldo, é de um nível muito inferior do que o Cano aqui no ataque do Fluminense. Então a gente tem uma equipe aqui que só por esse desfalque já perde bastante no seu setor ofensivo, né? Perde bastante poder de fogo no ataque. Então a gente tem que levar em consideração também esse desfalque aqui e levar em consideração que o time do Aparecidense precisa do resultado e vai sair um pouco mais. Então a gente tem o Fluminense com uma bola de contra-ataque muito forte aqui, principalmente na velocidade do Keno e do Arias. O Ganso é um bom passador, então deve deixar esses jogadores em alguma situação aqui em condições de partir
para cima do 1-1 aqui contra a defesa do Aparecidense. Back ao Fluminense, apesar da odd, não é o melhor mercado para a gente explorar aqui. Talvez um lay ao Aparecidense seja a melhor alternativa nesse tipo de cenário, para tentar pegar aqui uma correção de preço, mas principalmente para tentar pegar um gol do Fluminense aqui, porque abrindo 2-0 no agregado, o Fluminense fica numa situação muito confortável e aí sim consegue administrar o jogo com mais tranquilidade. A exemplo do que a gente viu o São Paulo contra o Náutico no jogo de ontem, né? Então, um time mais forte jogando como visitante e tendo uma vantagem no placar, muito provavelmente vai ter mais espaços para explorar essa situação aqui. Um lay ao Aparecidense seria a minha entrada para esse jogo aqui, ok? Depois a gente vai para Bahia e Paysandu. O jogo de ida foi 1-0 para o Bahia fora de casa. O Bahia agora vai receber o Paysandu na sua casa. Bahia que também se divide aí entre várias competições, né? Tá disputando o Brasileiro num nível interessante, está disputando a Libertadores também num bom nível e tem a Copa do Brasil aí também para disputar, passando agora para as oitavas de final. O Bahia provavelmente vai pegar time mais difícil aqui pela frente, mas com a vantagem contra o Paysandu, aqui o Paysandu com bastante desfalques também, né, alguns importantes, né, então a gente deve levar em consideração isso aqui também, porque o Paysandu com desfalques precisando do resultado, partindo para cima do Bahia na casa do Bahia, a gente deve ter aqui um cenário onde o Bahia deve ser bem superior, aproveitando aí a necessidade do Paysandu de ter que sair para o jogo, de não poder ficar fechado no seu próprio campo. Então acredito que o Paysandu não vá fazer um jogo aqui totalmente defensivo contra o Bahia, tentando só explorar contragolpes, porque nesse tipo de cenário o Bahia com a vantagem não precisará se expor e aí o Paysandu tem a responsabilidade de tentar buscar pelo resultado aqui. Vai deixar bastante espaço para a equipe do Bahia, que é uma equipe muito rápida na transição, que consegue criar chances de gols até mesmo contra adversários muito mais fortes que o time do Paysandu. Então aqui a gente deve ter uma situação para podermos operar a favor do Bahia, mesmo com essa odd aqui abaixo de 1,40, pode ser interessante um back ao time da casa aqui para explorarmos esse confronto entre Bahia e Paysandu, vantagem do Bahia por 1-0 no agregado, ok? Depois a gente vai aqui para o jogo entre Atlético Mineiro e Maringá, jogo que foi empate na ida por 2-2. Uma vitória simples do Atlético Mineiro dentro de casa garante a classificação para a próxima fase. A gente já viu aí ontem alguns times se complicando. O Grêmio caiu fora para o CSA, não conseguiu sequer levar para os pênaltis a decisão. O Vasco levou para os pênaltis, conseguiu passar do seu adversário aí, passar para a próxima fase. Então, eventualmente a Copa do Brasil ela impõe jogos bem difíceis aí para as equipes de primeira divisão, levando em conta que os times de segunda e terceira divisão conseguem fazer um enfrentamento aí a nível físico também mais equilibrado contra essas equipes de primeira divisão aqui. Então o Atlético vai com sua equipe titular, mas vai enfrentar o time do Maringá, que vai jogar provavelmente para uma bola apenas. Então o time do Atlético Mineiro vai enfrentar mais uma vez muita dificuldade aqui para penetrar numa defesa que vai ter uma linha de 5 jogadores. A gente vê aqui um 3-5-2, a montagem inicial do time do Maringá, que provavelmente sem a bola vai descer os dois alas aqui e fazer uma linha de 5 na defesa. Então muito provavelmente a gente vai ter, defendendo o Maringá, vai ter um 5-4-1 aqui, né? Vai descer os dois alas e vai descer um jogador aqui dessa dupla de ataque para compor uma linha de 4 jogadores aqui na frente da defesa. Então, esse tipo de situação aqui faz com que o time da casa tenha que ser muito criativo e ter muita qualidade para conseguir infiltrar nessas linhas de defesa aqui. Então, não espero que seja um jogo over esse jogo aqui. A precificação do 2,5 está em 1,70. Eu acho que não vai ser tão over assim o jogo, tá? Muito levando em conta essa postura defensiva que o Maringá pode adotar contra o Atlético Mineiro.
para tentar segurar o time e tentar escapar por uma bola aqui, porque um gol para o Maringá também garantiria aí a sua classificação, tá? Então, muito cuidado para trabalhar esse tipo de jogo aqui. Eu não iria no match odds também em back ao time da casa. É um jogo completamente para a gente trabalhar no ao vivo aqui. Muito cuidado no mercado de gols e muito cuidado no mercado de match odds também para esse tipo de confronto. Beleza? Depois, para fechar, a gente vai... Não, tem 2 jogos ainda. A gente vai falar de Corinthians e Novo Horizontino. O jogo de ida foi 1-0 para o Corinthians fora de casa. Aqui a gente tem também um cenário parecido com os outros jogos ali que a gente analisou, do Fluminense, por exemplo, né, que venceu a primeira partida fora de casa e agora vai jogar... Aliás, o Fluminense venceu a primeira partida dentro de casa. O time que venceu fora de casa foi o Fortaleza, né? Fortaleza venceu fora de casa, a exemplo do Corinthians e Novo Horizontino, aqui onde o Corinthians venceu fora de casa também, e joga o jogo da volta, tendo um adversário que vai precisar sair para o ataque, né? O time do Novo Horizontino, se a gente pegar aqui a performance do time até o momento, tá jogando a Série B, tá na 9ª colocação, então não tá entre os top 4 aqui da segunda divisão, mas está fazendo um campeonato razoável aqui. Fez um campeonato paulista interessante também a equipe do Novo Horizontino. A gente deve ver aqui o time do Corinthians o mais titular possível aqui, né? Os jogadores que estão fora por lesão, então não tem muito o que fazer o Dorival Júnior aqui em relação a essa questão dos desfalques, mas vai com o que tem de melhor para tentar vencer novamente a equipe do Novo Horizontino aqui. Um segundo gol aqui no agregado faria o Corinthians ficar muito confortável em relação à classificação, então muito provavelmente o time vai jogar para cima, não vai ficar esperando o Novo Horizontino aqui, vai tentar sair para o jogo para conseguir fazer mais um gol e aí sim conseguir administrar um placar de 2-0 no agregado. Então aqui para mim, back ao Corinthians pode ser uma entrada interessante contra o Novo Horizontino, que vai precisar sair, vai deixar espaços aqui e vai deixar com que o Corinthians consiga fazer o seu melhor estilo de jogo aqui dentro de casa, né? Também imaginamos um bom público aqui, então o fator local do Corinthians deve pesar nesse confronto aqui. E a odd acima de 1,70 é interessante para trabalharmos a favor do time da casa, ok? E fechando aqui de Copa do Brasil, a gente tem o Flamengo contra o Botafogo da Paraíba. O jogo de ida foi 1-0 para o Flamengo fora de casa e a gente tem agora o Flamengo jogando dentro de casa aqui para tentar a sua classificação. Um jogo relativamente tranquilo, porque o Botafogo da Paraíba, se a gente for olhar o histórico do time aqui, vamos dar uma olhada, o Botafogo deve estar na Série C. O Botafogo está na Série C, está na 15ª colocação, não vem fazendo um bom campeonato na Série C, então a gente tem aqui um confronto onde o Flamengo é franco favorito também para essa disputa contra o Botafogo da Paraíba. Para podermos trabalhar back ao Flamengo, essa odd aqui teria que estar perto de 1,20, acima de 1,20 para ser interessante aqui. Uma odd muito amassada do Flamengo não é interessante porque com o passar do tempo aqui o time pode administrar esse resultado de 1-0 e não vai fazer tanto esforço assim para buscar por mais um gol, levando em consideração também que o time do Botafogo da Paraíba não vai levar tanto perigo assim contra o gol do time do Flamengo. Então aqui a gente pode esperar uma partida do Flamengo administrando o jogo desde o começo do jogo. Pode ser que o resultado saia ao natural a favor do Flamengo, mas eu não imagino que o time vá esticar tanto a corda aqui para tentar fazer uma goleada no adversário, justamente porque tem um calendário bastante apertado também o time do Flamengo, e por mais que tenha um bom elenco e vá revezando os jogadores aqui, a tendência é que ao longo da partida o Felipe Luiz, aqui o treinador do Flamengo, preserve alguns jogadores e vá colocando jogadores reservas aqui para ir compondo esse time, mesmo que o resultado não saia, tá? 1-0 aqui pode ser de bom tamanho para o Flamengo, então
eu não recomendo vocês operarem esse back ao time da casa aqui com essa faixa de odd, tá? Teria que estar com uma odd um pouco mais alta para ser interessante. Mercado de over goals aqui também bastante amassado, né? Quando a gente tem um favorito com odd abaixo de 1,20, é natural que a gente tenha aqui o mercado de over 2,5 abaixo de 1,40, e é mais ou menos por aí que a gente tem a precificação do mercado de gols aqui para esse jogo. O mercado está esperando um over 3,5 nesse confronto aqui. Vamos ver se aparece essa possibilidade de trabalhar uma margem de gols tão alta aqui. Não acredito que seja possível, mas vamos analisar aqui para ver ao vivo o que o Flamengo pode nos entregar em termos de volume de jogo contra o Botafogo da Paraíba. Beleza, rapaziada? Era isso aí então. Tá feita a análise para os jogos dessa quarta-feira. Espero vocês às 16 horas para a gente fazer junto a final da UEFA Europa League entre Tottenham e Manchester United. Jogaço aí que a gente tem para poder analisar. E espero que a gente tenha boas oportunidades de trade nesse jogo aí. Valeu, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.